povo do Senhor aí fora, e graças a Deus que Deus tem as mídias, o satélite, para nós podermos ultrapassar essa barreira. As pessoas aí fora, e eu lamento ter que dizer isto, pessoas que a vida toda, às vezes 2, 3, 4 gerações, vivendo debaixo da lei, vivendo debaixo de condenação, como um garrote no pescoço, enforcando a pessoa espiritualmente falando, porque não é o evangelho que está sendo pregado, é outro. Paulo diz, não é que haja outro, mas é que alguns pervertem você agora encontrou a palavra, pervertem o evangelho de Cristo, deturpam, perturbam, e Deus não pode permitir que isto se chame de evangelho. Então, quando você começa a ver um ministério que está bombando, é a expressão que se está usando hoje na praça, mas que a mensagem se desvia do evangelho da graça. O evangelho da graça foi o evangelho que Deus revelou a Paulo para a igreja gentílica. Paulo proclamou e defendeu o evangelho da graça. Este é o evangelho. Fora da graça de Deus não há evangelho. Mas isso é o Senhor que diz. Não sou eu que digo, é Deus que diz. Veja, não deve estar aí na sua apostila, mas Paulo dizendo em 1 Timóteo 1,13, ele disse, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, está falando com Timóteo, seu filho, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Deus está usando o nosso ministério há 30 e poucos anos, dizendo, não ensinem outra doutrina, porque se sair da doutrina da graça, não é doutrina. E ele diz no versículo do número 4, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, apenas promovem discussões, mas não é serviço de Deus na fé. Promovem discussões, mas não é serviço de Deus na fé. Significa que se o evangelho não for pregado de forma legítima, verdadeira, como Paulo defendeu e proclamou, não há salvação. Pastor, mas isso é dramático. Amado, eu vou mais, é dramaticíssimo. Uma pessoa andar 20, 30, 40 anos em correntes de oração, fazendo jejuns, vigílias, batismos, sobe ao monte, a pessoa fica escravizada dos homens, mas ela não é salva, porque a pessoa só é salva quando for pela graça. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça, a verdade. Então ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então transformaram o evangelho numa mensagem focada no homem. Sua vida, seu propósito, sua vida. O homem se tornou o centro de tudo na obra de Deus. E você sabe que isto insulta a Cristo, porque Cristo deixa de ser a figura central da igreja. Pastor, mas o povo que quer ouvir são coisas das emoções, sabe? São coisas que digam respeito às emoções. É verdade. Se você ouvir o evangelho da graça de Deus legitimamente, você vai ver que ele trabalha nas emoções, trabalha no físico, trabalha na alma, trabalha no corpo, trabalha em todas as áreas. Mas eu não posso ficar aqui na igreja induzindo as pessoas a acreditarem que se eu trabalhar somente sobre as emoções, massageando o ego de alguém, nós vamos ter vidas salvas, porque não teremos. 1 Coríntios 2,2 diz, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mas apóstolo, existem pregadores aí fora, nas mídias sociais, tem 5, 10 milhões de seguidores. Seguidores de quê? Do homem. Nós queremos chegar lá, transformando pessoas em seguidores de Jesus, e não do homem.
2 de Coríntios 5, 18 a 21, ele disse: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus Cristo, rogamos que vos reconcilieis. Então, Deus diz que Ele nos reconciliou consigo mesmo e nos deu a todos nós. Estudamos isto aqui no domingo. Um ministério, quer dizer que todos nós somos ministros de Deus. Paulo disse que a nossa suficiência vem do Senhor. Ele nos deu um ministério que não é da letra, porque a letra mata, não é coisas da lei, sacrifícios, rituais, porque isto mata. A lei é um ministério de condenação e de morte. Ele disse: Deus nos deu, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, que é do Espírito, que dá vida.